Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Nós olhando, vendo, né, que os casamentos hoje em dia estão se acabando muito cedo, acaba muito cedo, muito do que nós esperamos, tão rápido, só Deus mesmo para nos ajudar. Não só no casamento também, mas também nos laços entre pais e filhos, irmãs e irmãos, parentes e amigos de longa data estão sendo cortados por qualquer motivo, como nunca antes discussões azedo ou clima dos almoços em família e motivam graves ofensas nas redes sociais, vivendo uma era de profundeza, diferença e discórdia. Jesus mesmo disse que em nossa época, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria em muitos corações. Mateus capítulo 24, versículo 12. Enquanto a temperatura do oceano sobe causando aquecimento global, a temperatura dos relacionamentos despenca, congelando corações. Pessoa sofre sozinha com seus problemas porque não tem com quem os compartilhar. Calam suas lágrimas, trabalham duro, buscam uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar. Em vez de se abrirem para a luz do sol, fecho toda a janela da alma e tateio sozinha na própria escuridão. Muitos estão doentes, sofrem com depressão, outros problemas, não sabem como sair realmente e precisam de ajuda. Se os relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre os povos? Haveria mais compreensão entre eles. Não, infelizmente, as relações internacionais estão se deteriorando para muito além da rincha esportiva, como se 2 guerras mundiais não tivessem sido suficiente para aprendermos alguma coisa potencial globais, já respiraram ares de um novo conflito de grandes escala. Jesus também nos alertou que nosso tempo assim seria, porque nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Marcos capítulo 13, versículo 8. Basta acompanhar os noticiários e analisar-se da especialista para constatar isso. No livro de Daniel também encontramos um relato simbólico do mundo dividido em que vivemos. Em Daniel 2, Nabucodonosor, o líder máximo da Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, teve um sonho que perturbou muito. Ele sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver com o futuro. Ficou preocupado. O rei chamou com urgência os seus sábios, magos e astrológicos e pediu-lhes disseram qual era o sonho e sua interpretação. Logicamente, eles não tinham o que dizer, pois não podiam ler o que estava na mente do imperador. A resposta deles foi clara: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tinha exigido semelhante coisa de um amargo encantador ou cadeus. Isso que o rei exige é difícil. Não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Daniel, capítulo 2, versículo 10. Os deuses não moram entre os mortais. Essa é uma crença popular que permanece ainda hoje, desde Platão, filósofo grego, que concebia a separação entre o mundo de ideias e o mundo conforme o percebemos. Acostumamos a acreditar que coisas espirituais não têm nada a ver com a realidade do dia a dia. Muitas religiosas são ateus práticos. Pensam que Deus não se importa com a nossa saúde, o nosso trabalho, os objetivos para o ano e muito menos com aquela bendita chave que esquecemos em algum canto da casa, segundo os ensinos de Jesus. Sim, o soberano do universo se importa conosco e com nossas pequenas grandes preocupações. Lucas capítulo 12, versículo 7. Para os astrólogos e os magos babilônicos, e a realidade espirituais é os próprios deuses. Tinham de ser manipulados e praticamente comprados com sacrifício. Somente assim os magos imaginavam que poderia conseguir o que queria. A realidade atual não é muito diferente. Algumas pessoas supõem que pode comprar o favor de Deus ao doar o máximo de dinheiro possível.
Outras tentaram convencer o chamado espírito a fazer encantamento para ganhar alguma coisa na vida. Outros ainda recorrem à simpatia e mendigas para evitar males e obter vantagem. Assistindo hoje à sessão de um neopaganismo na cultura e no cinema que enxerga a pedra na árvore e no ar e na luz e na nuvem que pode e deve ser canalizada para algum propósito. Para os que defendem a visão do mundo, existe uma força no ar. Dai o grande sucesso de filmes como Avatar, Report e Star Wars. Na perspectiva bíblica, porém, existe uma distinção muito clara entre as coisas vivas e não vivas, entre a criação e o Criador. Precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas e passar a acreditar em fábulas. Diante da resposta que não queria ouvir, o rei Nabucodonosor enfureceu e ordenou a morte imediata de todos os sábios, incluindo os que não estavam ali, entre eles o jovem Daniel e seus 3 amigos. Como tinha fé em Deus, Daniel pediu um tempo e reuniu seus amigos para orar, a fim de que toda aquela situação fosse solucionada. O mistério foi revelado e Daniel, em um sonho enquanto ele dormia. Apressadamente o rapaz saiu para pedir uma audiência urgente com o rei. Ao ser levado à sala do trono, Daniel afirmou que os sábios astrólogos haviam dito que nenhum ser humano era capaz de revelar o sonho e interpretá-lo. Contudo, acrescentou, mas há um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel, capítulo 2, versículo 28. O sonho de Nabucodonosor tinha a ver não somente com o seu tempo, mas com o futuro distante, até a fase final da história. No sonho, o rei havia se deparado com uma imensa e extraordinária estua metálica. A cabeça era composta de ouro, peito, braço de prata, quadril de bronze e perna de ferro. A mesma sequência de ponto império também é simbolizado como feras monstruosas em Daniel, capítulo 7. A primeira semelhante é um leão alado, a segunda como urso, a terceira como um leopardo de 4 cabeças e as 4 asas, a última como um animal terrível, espantoso. Cada parte da estátua representa um império, e começar por Babilônia, seu século antes de Cristo. Depois viveriam outros 3 impérios, como domínio, cada vez mais intenso e decadente. Em certo momento, na visão, uma pedra caiu com força do céu e atingiu os pés da estátua, reduzindo-a em pó. E a pedra se torna uma grande montanha que representa o reino de Deus, a qual substitui o antigo império humano. Na história notamos que 4 grandes impérios dominaram o mundo antigo desde o fim do sétimo século antes de Cristo. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra ela se encontra em Daniel, capítulo 2, versículo 10, que diz: Os caldeus responderam ao rei: Não há ninguém em todo o mundo que possa dizer a uma outra pessoa o que ela sonhou. E nenhum rei desse mundo pediria isso. O que o rei está exigindo é impossível. Ninguém pode lhe contar o seu sonho. Só os deuses, eles não vivem entre nós para ajudar a resolver esse problema. Glória a Deus, oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor, meu Pai, que está, Senhor Deus, meu Pai, completamente preocupada, pensando, Senhor Deus, meu Pai, em tudo, meu Pai, que ela venha, meu Pai, colocar nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus, abençoando, renovando, restaurando cada vida, Senhor Deus, meu Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.